Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate, hoje é dia de mais vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu, gente, não vou casar apenas uma vez, como vou casar 2 vezes. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai bater um bate-papo bem legal. Enfim, vou contar o que aconteceu. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e vamos ao assunto. Se você tem acompanhado os últimos vídeos desse canal, você obviamente já sabe que a data do meu casamento é no dia 28 de fevereiro de 2021. Então eu vou me casar, vou fazer uma grande festa, uma grande celebração, enfim, gente, como eu já havia contado para vocês. Porém, aconteceram algumas coisas, alguns eventos que eu vou contar agora para vocês, que me fizeram marcar uma nova data, tá? Mas assim, eu não vou cancelar 28 de fevereiro, eu vou ter 2 casamentos, não 2 festas, 2 casamentos. Aconteceu o seguinte, gente, eu comecei a organizar o meu casamento de fato, em setembro de 2019, então foi quando eu comecei a fazer todas as buscas, foi quando eu comecei a fazer os pagamentos, quando eu comecei a fechar os fornecedores, enfim. Ou seja, eu comecei a organizar com bastante antecedência. Só que uma das coisas que, digamos assim, eu deixei por último, porque eu queria entender melhor como funcionava, era a questão do celebrante. Eu optei por um padre, tá? Então, como a religião do meu noivo, enfim, nós somos católicos, e aí eu optei, obviamente, por um padre. Porque desta forma eu conseguiria realizar o meu sonho de casar e realizar o sonho do Hanan de casar na igreja e de ter o sacramento do casamento, certo? Então, para os católicos isso é muito importante. Eu não sou tão ativa quanto o Hanan ou quanto a família dele, então eu não fazia muita questão, mas ele fazia. Por isso que, quando eu fui procurar um celebrante, que foi uma coisa que eu fiquei ali pesquisando um tempo para ver como funcionava, eu não tenho crisma, né? Então eu não tenho crisma, não consegui me formar, então eu também precisava, de certa forma, ter um conhecimento sobre todas as coisas que eu precisaria ter e fazer para casar no religioso e ter a minha celebração, a minha festa no mesmo dia, certo? Eu usei como referência o site do casamentos.com.br, que é o site, enfim, o maior site de casamentos. Você consegue organizar tudo por lá, você consegue encontrar todos os fornecedores. E eu busquei, gente, o padre que tivesse a melhor recomendação, a melhor classificação, enfim. O padre que eu escolhi, eu não vou falar nomes, enfim, mas o padre que eu escolhi, ele literalmente era o melhor e mais recomendado do site. Então ele recebeu vários prêmios consecutivos de melhor celebrante, enfim. Ele realmente era um padre bastante conhecido e que realmente eu consegui ler vários depoimentos de noivos reais e noivas que casaram com ele, que gostaram bastante. Beleza, entrei em contato, fiz a primeira reunião, fiz o primeiro pagamento e assinei o contrato. Isso porque, gente, eu não fazia a menor ideia de que existia uma distinção entre os tipos de católicos, né? Então, assim como tem várias igrejas que seguem tradições, que seguem ritos diferentes na religião cristã, né? Também existe a mesma divisão no catolicismo. Se você é católico praticante, ativo, enfim, você sabe. Eu não sabia disso e nem o Hanan sabia disso também. Então, uma das principais coisas que eu deveria ter perguntado para o padre antes de fechar com ele era se ele era da Igreja Católica Ortodoxa ou se ele era da Igreja Católica Romana. O que isso quer dizer? Se você não sabe, assim como eu não sabia também. Lá atrás, a Igreja Católica ela era uma só. Só que aí começaram a haver algumas desavenças e etc. A Igreja Ortodoxa não acredita, por exemplo, no padre como supremacia, como principal figura de poder, tá? Então, a Igreja Católica Ortodoxa não segue o aplicado pelo Papa, enfim, enquanto que a Igreja Católica Apostólica Romana, sim, segue o Papa e vê o Papa como soberano. Uma outra coisa diferente entre as duas religiões também é que para ser padre na Igreja Ortodoxa,
o indivíduo ele tem a opção ali no momento em que ele decide de se ele vai se casar no futuro ou não, se ele vai seguir o celibato, né? Já o padre da Igreja Apostólica Romana, ele tem que realmente abrir mão disso, ele não pode se casar, ele tem que seguir o celibato para o resto da vida. Então, são pequenas diferenças, pequenas coisas que separam as duas igrejas, gente. E aí, como eu sou azarada, né, vocês já devem imaginar que é, obviamente, o padre que eu contratei para o meu casamento era da igreja ortodoxa, tá? Não tenho nada contra nenhuma das igrejas, enfim, eu nem sabia quais eram as diferenças entre eles, mas basicamente, gente, em resumo, o Hanan é católico apostólico romano, família dele também. Eu também fui batizada em igreja católica apostólica romana. Enfim, é a forma mais comum da religião. Então, por exemplo, se você vai batizar uma criança, na maioria das vezes, 99% você batiza na católica apostólica romana. Então, a gente não conseguiria ter o sacramento do casamento religioso católico que a gente queria, seguindo só com um casamento que estava marcado para o dia 28 de fevereiro. Por quê, gente? E aí eu vou contar para vocês como foi que eu descobri essa confusão toda. Eu tenho uma tia que ela é católica praticante, ela é ativa, ela vai sempre na missa e tudo mais. E quando eu comentei com essa minha tia que eu tinha encontrado o padre que iria até o castelo, né, até o lugar onde eu vou casar para realizar o meu casamento, ela me falou que, na realidade, pelo que ela sabia, os padres não eram permitidos a celebrar casamentos fora do templo, fora da igreja. Então, que de fato isso era estranho, porque eles não podiam realizar casamentos fora da igreja. E isso me deixou com a pulga atrás da orelha, eu comecei a investigar mais, fui conversar com o padre que eu contratei, descobri toda essa coisa, mas eu não sabia o que fazer. Porque para casar na Igreja Católica Apostólica Romana, eu precisava ter a crisma, certo? Pelo menos era o que eu pensava. Então, de certa forma, eu não sabia o que fazer, qual ação, qual atitude tomar diante de tudo isso. Em contrapartida, eu estava, até que o Covid chegou no Brasil, fazendo o meu cursinho para ter a crisma no final do ano. E aí, como tudo isso aconteceu, veio o Covid, as aulas pararam, a gente não tinha mais previsão. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? E aí a gente teve uma nova conversa com o padre, eu e o Hanan dessa vez, para que o padre pudesse explicar tudo o que ele me explicou para o Hanan também, da Igreja Ortodoxa, Igreja Católica Apostólica Romana, enfim. Gente, em nenhum momento ele tentou influenciar ou persuadir a gente de alguma coisa, tá? Pelo contrário, esse padre, que foi o que nós contratamos para o dia 28 de fevereiro, ele realmente foi bem transparente com a gente, né? E ele falou que caso a gente realmente quisesse fazer o casamento religioso para poder batizar os nossos filhos na Igreja Católica, para poder batizar os nossos afilhados que nós também queremos batizar, né? Ou nesse ou no próximo ano, nós precisaríamos ter esse casamento na igreja primeiro, tá? Então, basicamente, gente, cancelar não era uma opção, porque a gente, primeiro, já terminamos de pagar o padre, pagamos R$ 1.800, então é um valor, tá, que tá na média do que é cobrado pelos celebrantes, pagamos R$ 1.800, e caso quiséssemos cancelar, além de não receber esses R$ 1.800 de volta, nós também teríamos que pagar uma multa que representaria 30% do valor do contrato. Então, pra gente, nesse momento, não é vantajoso fazer um cancelamento. Até mesmo porque, como nós não temos, como os padres da Igreja Católica, eles não vão eles não fazem casamentos fora do templo, de qualquer forma, eu precisaria de um celebrante para o dia 28 de fevereiro. Então, a gente resolveu manter o contrato desse padre, até porque já pagamos e tal, e ele vai atuar como celebrante no dia do nosso casamento, e aí nós tomamos a decisão de fazer um casamento antes, uma cerimônia religiosa antes, na Igreja Católica Apostólica Romana. Dessa forma, nós cumpriríamos com as regras da igreja, nós seríamos casados na Igreja Católica, poderemos batizar os nossos filhos no futuro, os nossos afilhados, enfim, e teremos o celebrante lá no dia da festa do nosso casamento, enfim.
teremos as duas coisas. Eu sei que é uma coisa, na verdade, bastante comum, eu vejo que os famosos fazem muito isso. Então, a Marina Rui Barbosa, que dizem que teve 3, 4 casamentos, realmente, ela teve o casamento religioso, ela teve o casamento civil, ela teve a festa de casamento dela, tá? A Gabi Lutai também teve a cerimônia religiosa e vai ter a festa de casamento quando a pandemia passar. Então, é uma coisa bem comum até, tá? Então, isso não é raro e tal, mas é claro, mais comum entre os famosos. Porque eles não fazem só a cerimônia, eles também fazem 2 festas, 3 festas, 4 festas, o que não vai ser o nosso caso. Então, nós conseguimos agendar o nosso casamento aqui na minha cidade, né, para o dia 12 de dezembro. Então, vai ser a nossa cerimônia religiosa. Eu vou usar um vestido de noiva? Vou usar um vestido de noiva, mas vai ser um vestido mais simples. Vou comprar até no Mercado Livre, quando chegar eu mostro pra vocês. Vai ser um vestido mais simples, vai ser um penteado mais simples, o Hanan vai vestir roupa simples, não vai ter entrada de padrinho, teremos somente a entrada das alianças, enfim. Será tudo bem mais simples e também, é claro, com número reduzido de pessoas por causa do Covid, tá? Assim que a cerimônia religiosa acabar, a gente vai para um restaurante, a gente almoça no restaurante para comemorar e não passar em branco, tá? E aí, para não ter 3 casamentos, que seria mais o civil, nós vamos fazer a cerimônia religiosa no dia 12 de dezembro com efeito civil. Então, assim, a gente já vai estar casado na lei, na igreja, e aí depois é só fazer a celebração do casamento e a festa no dia 28 de fevereiro, tá, gente? Então, foi isso que mudou na organização do casamento. Nós tivemos aí alguns gastos que não estavam previstos, obviamente. A igreja também cobra um valor para fazer o casamento, então no caso a igreja cobrou R$700, que a minha sogra acabou ajudando a gente, enfim, ela pagou pra gente conseguir fazer, e a gente tem que pagar o civil, enfim, gente, são vários pagamentos. Então a gente vai ter um gasto maior, porém dessa forma a gente realiza aquilo que a gente realmente gostaria de realizar. Então, por isso, nós decidimos isso. Uma coisa que eu falei no começo do vídeo também, não necessariamente todas as igrejas e todas as paróquias exigem que você tenha crisma para casar, tá, gente? Então, eu não sabia disso, soube também depois, quando nós resolvemos realmente bater o martelo e fazer a cerimônia na igreja, aí que eu fui informada disso. Então, não necessariamente todas exigem isso, a única coisa que elas exigem é que você não more junto com o seu noivo, né, antes do casamento, e eu realmente não moro com o Hanan, então não tem problema nenhum. E é isso, gente, essa foi a bagunça, a reviravolta que os planos do meu casamento tomaram, tá? Vou ter 2 casamentos, mas só uma festa, tá? Até porque a festa que tá marcada pro dia 28 de fevereiro, para 150 pessoas, é uma festa maior, é óbvio, é uma festa grande, que custou muito dinheiro. Depois eu vou fazer um vídeo, depois que o casamento passar, obviamente, falando sobre os valores, ou quando estiver perto, ou quando a gente tiver terminado de pagar, porque eu gosto de esperar as coisas acontecerem para poder falar. E é isso, gente. De modo geral, eu só queria contar pra vocês, porque vocês vão ver vídeos aqui falando sobre isso e pode gerar uma confusãozinha, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima, tá bom? Tem vídeo novo todo sábado aqui no canal e eu te vejo semana que vem.